E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje é a troca do óleo da minha GT 650, que já completou 15 mil quilômetros rodados. E apesar das pinças de freio ainda estarem boas, né? E alguns recomendam que você deve trocar o óleo quando trocar as pastilhas de freio. E não é o caso, né? Minhas pastilhas ainda estão muito boas e a moto com 15 mil quilômetros eu gostaria de fazer a troca, a renovação do meu fluido de freio. Originalmente, a moto vem com classificação de óleo de fluido de freio DOT 4. Para quem não sabe o que é essa classificação, que começa desde o DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1, nada mais é do que a temperatura com qual esse fluido de freio ele suporta sem evaporar. No caso aqui, padrão DOT 4, ele vai ter na sua composição um valor a qual ele esteja ausente de umidade no sistema, ele consegue operar sem ebulição, sem evaporar. Quando subimos um padrão de 3 para 4, de 4 para 5, e no meu caso aqui diz para 5.1, e eu vou explicar o porquê do 5.1 já já, o que muda, na verdade, é apenas que é um óleo, é um fluido mais resistente à evaporação. E o que isso implica para você que tem moto, que tem carro? A depender do seu modo de condução, nada vai mudar. Agora, se você tem uma condução um pouco mais agressiva, uma classificação mais alta é melhor. Pelo seguinte ponto: quando o sistema de freio ele está sendo acionado, ele freia por atrito, né? As pastilhas de freio vai no disco de freio, aquela pressão que o cilindro, o sistema hidráulico faz, e esse atrito gera um calor tremendo. Imagina que você está descendo uma serra e acionando muitos freios, além do freio motor. Esse calor, o atrito, ele vai se acumulando nas pastilhas que, porventura, ele se transmite para o êmbolo, né? Para o cilindro que comprime essas pastilhas. Esse cilindro aquece e ele está em contato direto com o fluido. E esse fluido começa a aquecer até que começa a evaporar. Quando ele evapora, não tem mais o que fazer. Ele gera bolhas de ar. Gerando bolhas de ar, o sistema perde o poder de compressão, né? Os fluidos não são comprimíveis, a água, líquidos não são comprimíveis, mas o ar é. Então, se existe ar no sistema, por consequência, você perde poder de frenagem, e isso é muito perigoso. Dito isso, quando subimos a classificação de um óleo, a gente aumenta esse ponto de ebulição, esse ponto de evaporação do fluido. Depois que ele evapora, ele não retorna mais ao estado anterior. Então, para isso eu vou utilizar o óleo no padrão de classificação 5.1 na minha GT 650. E antes que me perguntem, por que não 5.0? E aí tem que tomar muito cuidado. O padrão 5.0 ele foi criado não em substituição ao 4.0, assim como o 4.0 foi criado para ser o upgrade do 3.0. O 5.0 ele muda a formulação. Ele é um fluido de freio baseado em silicone. E você não pode colocar num sistema que é baseado em glicol. DOT 3, DOT 4, DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1, eles são, a sua composição química é baseada em glicol. Já o 5.0, existe essa versão 5.0, são para sistemas diferentes e utilizam o fluido de freio baseado em silicone. Então a gente não pode fazer essa mistura, porque senão você vai literalmente entupir o teu sistema de freio. Você pode até perder, ter que trocar os cabos, danificar os êmbolos internos. Então, muito cuidado. Se quer fazer o upgrade de 4 para 1 acima, você vai ter que utilizar o 5.1. Então, vamos lá. Vamos fazer a troca desse sistema. E para essa troca, eu vou fazer por 2 métodos diferentes. Eu vou fazer o método convencional, que é adicionando fluido por cima e fazendo sangria por baixo. Também vou fazer o método invertido, onde eu vou empurrar o fluido por baixo e fazer a remoção do fluido velho por cima. Para fazer esses processos, você vai precisar de uma seringa. Você pode comprar em qualquer farmácia. Eu peguei aqui uma seringa de 20 ml, sem agulha, não é necessário.
Com essa seringa nós vamos fazer a sucção do fluido velho que está no reservatório de óleo. Isso fazendo o processo do... Como eu falei para vocês, vou fazer de 2 métodos diferentes. No método convencional, a gente tira o fluido velho por cima e faz a sangria por baixo. Agora, no outro método, eu vou usar isso aqui, ó. Isso aqui é uma seringa extratora de fluidos. Isso aqui é muito legal. É uma baita de uma seringa. Entendeu? Ó, vou abrir ela aqui, ó. Você pode colocar o fluido por aqui. Tem um êmbolo duplo. E ela já vem com algumas mangueiras aqui de engate rápido, ó. E uma mangueira menor. Você pode fazer tanto sucção quanto injeção. E aqui eu vou explicar no método 2 como eu vou usar esta seringa aqui. Por enquanto vamos fazer no método 1. Eu vou fazer no freio dianteiro a troca usando o método 1 e o freio traseiro usando o método 2. No caso da minha GT, o meu reservatório de fluido do freio dianteiro está aqui no manete. Tá? Vou ter que remover esses 2 parafusos aqui para poder retirar, extrair esse fluido velho. E já no freio traseiro, o reservatório está aqui, ó. Tá vendo? Vou abri-lo, remover. Então, o circuito é o seguinte, ele vai pela mangueirinha, vai pelo cilindro que faz o bobeamento e termina aqui na pinça de freio. Na pinça de freio, a sangria vai ser feita por este parafuso aqui, que está protegido com esses capes de borracha. Capes esse, que também existe aqui na frente, ó. Inclusive, eu já soltei. Beleza? E para fazer isso, o que nós precisamos é de uma chave de boca que vai pegar aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Abrimos, a partir do momento que eu abro ela, eu já tenho a liberação do fluido aqui, basta bombear lá em cima. Então, no caso da minha moto, é uma chave 11. A depender da sua moto, pode ser uma chave 10, uma chave 8. Então você verifica antes qual é o padrão aqui do sextavado do seu sangrador. Iniciando soltando os 2 parafusos Phillips que sustentam, né, a tampa do reservatório. Tira os parafusos, guarda com cuidado para não perdê-los. E aí já removemos aqui, ó, a tampinha. Removemos a tampinha principal, tiramos esta segunda parte aqui, ó, que é esta borrachinha. Com essa tampinha, vou reservar ela aqui, um ponto. E aí, já temos aqui acesso ao fluido. Então aqui está o fluido de freio, que quando a gente bombeia aqui, ó, ele aperta a pinça lá embaixo. Então o que é que vamos fazer agora? Com a seringa, eu vou remover parte desse fluido aqui. Vamos lá. Com a seringa em mãos, sugiro que você tenha um recipiente para poder pegar o fluido e aproveite, proteja a sua moto. O fluido de freio, ele é corrosivo, claro, não é bater, cair já vai corroer, mas é bom você já estar preparado e ter alguns produtos de limpeza caso isso caia. No caso, eu vou colocar um paninho aqui e vou apenas, agora com a seringa, remover o máximo que eu puder aqui, ó, no meu fluido de freio. Ó, já tirei em torno aqui de uns 15 ml. Tira o máximo que você puder. Para minha surpresa, o meu reservatório interno aqui está bem limpo, mas serve para o seu reservatório, ele pode estar bem contaminado. Então, ó, vamos lá, vou colocar aqui, ó, meu fluido removido aqui dentro da seringa, ok? E com isso, meu recipiente aqui já está vazio. Caso o seu esteja sujo, você vai pegar um papel, vai vir aqui e vai tirar a sujeira. No meu caso não tem sujeira, mas eu estou só demonstrando como seria.
Faz a limpeza com cuidado para que não fique nenhum fiapo aqui dentro. Não recomendo que você use panos, até mesmo um pano de microfibra, porque pode deixar fiapos, mas é melhor que você faça isso com um papel. Aproveite também e faça a limpeza dessa borracha aqui. Tá? Você pode limpar isso aqui com algum tipo de desengraxante, lavar com água, secar bem e depois colocar de volta. O importante é que não haja contaminação do óleo do fluido velho com fluido novo. No caso do meu, eu vou limpar aqui com H7, ok? Tá aqui, ó. Colocar aqui um pouquinho de H7, deixo ele agir aqui, depois eu volto para concluir essa limpeza. Já fiz a limpeza, secagem, cuidado com pelinhos aqui, ó. E restinho d'água, tá vendo aqui? Você tem que deixar, faz essa limpeza primeiro e deixa ele secando. O tempo que você vai levar para poder fazer a troca do fluido é o tempo que eventuais bolhas de umidade que estejam aqui evaporem. Agora vamos para a fase 2. Remova a tampinha. Observe se sua tampinha não está estragada. Caso esteja, tome muito cuidado porque pode ter sujeira aqui dentro. Se bem que o movimento vai ser feito de cima para baixo para que o fluido saia por aqui. Então, para isso, você utiliza uma mangueirinha aqui, ó. É importante que essa mangueirinha faça um movimento de cima para baixo. Isso eu vou explicar depois para que não entre ar aqui. E pela outra ponta nós vamos fazer o recolhimento do fluido velho, o que está sendo trocado, ok? Agora vamos lá para cima e vamos colocar o fluido novo. Coloco um pouco do fluido novo lá em cima, começo a bombear até que o velho saia por aqui e quando removermos todo o fluido velho, a gente fecha aqui e termina lá em cima. Vou tirar aqui, ó, fazer um pequeno orifício aqui, ó. E como eu tenho uma outra mangueirinha aqui, você pode fazer com reservatório direto lá no seu, virando ele aqui direto lá no seu reservatório, mas no caso eu vou fazer por aqui, ó. Pega aqui o fluido novo. Vou pegar aproximadamente a quantidade parecida lá com a que eu tirei de cima. Então vamos lá, ó. Coloca aqui o fluido na parte de cima, aqui com a mangueirinha, ó. E vocês vão entender o que vai acontecer aqui, tá? Não tem perigo de vir ar nessa parte. Vou colocar um pouco mais a quantidade aqui, porque parte desse óleo vai ter que expulsar o óleo que está lá embaixo. Cuidado quando remover aqui para não cair uma gota na sua moto. E depois de fazer isso, você faz a limpeza. Agora vamos ter que fazer um trabalho em conjunto. O que vamos fazer aqui é o seguinte. Nós vamos dar algumas bombadas aqui e abrir a válvula lá embaixo. Então vamos lá, com a chave, no caso aqui uma chave 11. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é aliviar aqui a pressão. Ó, já começou a vir um fluido aqui, beleza? Esse aqui é o fluido velho. E aí você vai pegar ele no reservatório. Então, como vocês podem ver, ó, ele já está descendo por aqui, com apenas as duas bombadas que eu dei. Então, não tem nenhuma bolha aqui no sistema, por isso que essa mangueira é importante ela ficar para cima. E aí, te vem aqui em cima, ó, e ele está descendo. O importante é que não entre ar lá em cima. Então, eu vou fechar aqui, ó. Fechei. Veja como o nível aqui baixou, eu não posso deixar ele entrar ar aqui. Vou colocar mais fluido aqui em cima. Para vocês entenderem a dinâmica é o seguinte, ó. Óleo entra em cima, se tiver aí embaixo aberto, ele vai escorrer. Então, já que o óleo que eu coloquei aqui, praticamente ele desceu quase inteiro, ele está expulsando o fluido velho. Então, eu vou encher novamente, lá embaixo está fechado. O que eu não posso deixar é esse fluido baixar a ponto de entrar ar abaixo dele, já que minha bomba de acionamento está aqui embaixo. Tenho aqui no reservatório parte de um fluido que já desceu, ó. Perceba que a bolha de ar está aqui, ó. E aí vou abrir novamente, ó. A partir do momento que você abre, e agora eu bombeio aqui em cima, vou bombear lá em cima, ó. Uma,
duas. Viu aí? O óleo tá caindo aqui, ó. E ao mesmo tempo aqui em cima, o nível começa a descer. Por isso que a gente abre aqui um pouquinho mais, ó. Olha o fluido descendo aqui, ó. E o nível descendo aqui em cima. Então a gente bombeia. O nível desce. E agora eu fecho. Fazendo essas bombadas aqui, eu praticamente já sei que o meu fluido velho já desceu todo aqui. O que eu vou fazer agora é uma pressurização. E essa pressurização é interessante. Eu tenho que agora bombar ali, dou duas bombadas e seguro, abro aqui a válvula e depois fecho. Então vamos lá. E vamos lá. Agora com a mão lá no manete, estou com a mão lá em cima, com a chave aqui, ó, vou dar uma, duas bombadas, abro a válvula, fecho a válvula, dou mais duas bombadas, seguro, abro a válvula, fecho a válvula, mais duas bombadas. Com isso, o meu nível lá em cima baixou um pouco, não saiu ar aqui embaixo. Vou completar o nível lá em cima e fechar aqui embaixo. Completo mais um pouco aqui, ó. O nível. E concluo aqui embaixo, ó. Fechado. Vou dar uma bombada, duas bombadas e segurar. Abro um pouco. Meu manete lá ele cede um pouquinho, deixo ele apertado. Uma, duas. Aí, e agora eu fecho o definitivo. Fechei em definitivo. Vou agora remover esse fluido aqui. Com cuidado, ele desceu lá na mangueirinha. Desceu lá na mangueirinha, ele pingando aqui, ó. Removo a mangueirinha daqui, com cuidado. Fecho aqui o meu sistema e depois faço uma limpeza aqui de eventual fluido de óleo que tenha caído aqui na roda. E vamos fechar agora lá em cima. Nesse meio tempo, essas minhas pecinhas já secaram. Então, ó, vamos montar ela aqui. Ela só monta de um jeito, entendeu? Tem um desenho aqui, só casa de um jeito, beleza? Monta ela aqui, ó. Não tem como errar. Ok. Põe a tampinha. Põe a tampinha. Os parafusos. E faz o aperto final. E com isso a parte do freio dianteiro está finalizada. Sem presença de bolha de ar no sistema. Fluido renovado, agora com 5.1. Eu vou costumar fazer, que é a primeira vez que eu faço essa moto. Moto que peguei ela com 9.000 quilômetros, né? Peguei ela seminova. E vou fazer a cada 10.000. Estou com 15.000 agora e com 25.000 eu faço. E aí o meu sistema de freio já está, ó, devidamente trocado. E agora bem pressurizado. Vamos agora para o freio traseiro e vamos fazer de um método diferente. De baixo para cima. E obviamente, terminando o processo, não esqueça de limpar caso tenha caído um pouco aqui, ó, por exemplo, caiu uma gotinha aqui, ó, estou usando H7, você pode usar qualquer outro desengraxante que você tenha, ou lava a moto em seguida, tá, para não correr risco de você manchar ou descascar a pintura da sua moto. Vou deixar aqui o H7 em quantidade, depois eu vou lavar a moto mesmo, então não tem problema, deixa ele aqui agindo. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Parte de trás. Na parte de trás é bom que com uma só câmera eu consigo mostrar as duas partes. A parte superior, o reservatório, e a parte inferior, onde fica aqui, ó, a borrachinha e o meu sangrador.
Então, vamos começar aqui pelo reservatório, né? Então, mesma coisa, vou abri-lo, remover com a seringa, limpar dentro do reservatório, remover esse fluido e vamos fazer um processo diferente, de trás para frente. Então, vamos lá, tirar essa tampinha aqui, ó. Aqui, ó. Com cuidado. E como vocês podem ver, ó, tem uma borrachinha semelhante a de lá. Vamos limpá-la também com H7, limpar com água, fazer a remoção de todo o fluido desse reservatório, limpar o reservatório por dentro e por fora e fazer a troca desse fluido. Em abundância, tanto na tampa quanto na borracha. Pode remover aqui também, ó. Limpar aqui dentro. A sua moto pode ter essas peças um pouco diferentes, mas... E aqui vamos deixar um tempinho, depois vou enxaguar com água. Pessoal, já em relação ao fluido, olha a diferença como estava o dianteiro para o traseiro. Tá vendo como ele está bem mais escuro? Então, mesma coisa aqui, ó. Vou pegar uma seringa. Vou remover o máximo que eu puder aqui. Não se preocupem com ar aqui, porque a gente vai inserir esse óleo agora de baixo para cima. Então, ó, removi o máximo que eu pude. Vou colocar no reservatório. E assim que eu puser no reservatório, deixa eu até virar a câmera para cá, ó. A câmera para cá para vocês verem a diferença de tonalidade do dianteiro para o traseiro. Então, provavelmente, olha a diferença. Vou misturar aqui, ó. Olha o que vai acontecer com a cor. Inclusive, veio até sujeira aqui. Beleza. Isso aqui agora tem muita sujeira aqui. O meu freio traseiro estava bem sujo. Então, vamos limpar aquele recipiente lá. Com o papelzinho aqui, ó. Papel toalha. Colocar ele bem aqui dentro. Fazer a limpeza. Olha para isso. Quantidade de sujeira. Bastante sujeira aqui. Eu até me pergunto se esse óleo que está aqui é o original ainda, ou se o antigo proprietário não fez uma mistura de óleo, ou completou o óleo, o fluido de freio, que não se deve completar. O fluido de freio se troca. Vou mostrar aqui por cima, porque realmente, né, tem bastante sujeira aqui, ó. Tentar dar o zoom. Viu lá? Ali, ó. É importante dizer que para esse procedimento não use nenhum produto químico aqui dentro. Nenhum. A limpeza aqui é apenas mecânica. Um papel toalha, ou um tecido que não deixe fiapos. E aí você faz essa limpeza aqui com calma, até você ver que já está tudo bem limpinho. E agora, pessoal, minha seringa da Sigma Tools. Detalhe, tudo que eu estou usando aqui, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Então vamos encher aqui com fluido, abrir aqui a tampinha. O bom é que eu consigo agora ter a visão dos dois lados. Injetar o fluido aqui para sair o fluido velho lá. E com isso, a eventual sujeira que esteja no circuito, ele vai sair lá em cima. Então vamos lá, ó. Aqui o meu DOT 5. Vou colocar aqui a mangueira. Ó, coloquei aqui minha mangueira e faço a sucção aqui do fluido de freio. Beleza? Vou pegar uma quantidade aqui um pouco maior. Sempre com cuidado para você não deixar pingar na sua moto. Não tem problema esse pouquinho de ar aqui, ó. Eu vou até empurrar esse ar aqui um pouco para cima. Aí, ó. E já vou colocar aqui no sangrador. O ar aqui, nesse caso, ele vai ser empurrado lá para cima, beleza? Então, ó.
Vou aqui abrir até a minha seringa para que eu remova esse ar aqui, ó. Deixando entrar um pouco de ar aqui em cima, eu preencho aqui dentro totalmente. Beleza. Agora, abra aqui a válvula. Olha que interessante. A chave aqui já não é a 11. Lá na frente era a chave 11. Aqui é uma chave menor. Então, vou pegar aqui provavelmente uma 8. Então, vamos lá. Chave 8 posicionada. Abro a válvula. E começo a abrir mais um pouco ela aqui, ó. Começo a injetar o fluido por aqui. E gradativamente, esse fluido vai sair lá em cima. Perceba que já está enchendo aqui, ó. Ó, já está enchendo lá, ó. Vamos com calma, devagarzinho. E o fluido que está saindo lá é um fluido escuro, ou seja, é o fluido velho. Vai vazar um pouquinho aqui embaixo, não tem problema, a gente vai devagarzinho. Parei. E agora com a seringa, eu vou remover aqui, ó, o fluido velho. Remover aqui, ó. Olha a cor que ele está saindo aqui na seringa. Deixa eu tirar aqui o zoom. E continuo o procedimento do outro lado, ó. Coloca aqui, ó. Oh, caramba. E vamos abrir novamente a válvula aqui. Abra a válvula. Continuo injetando por aqui. E eu vou colocar a câmera de outra posição para vocês observarem aqui o fluido ele enchendo aqui na caneca, ó. Então vamos lá. Estou injetando de um lado e ele está enchendo aqui do outro, ó. Enchendo bem. Quase na borda da tampa lá, ó. Beleza? Fecho aqui o reservatório. Vou fechar aqui só por ele não descer. Ok? Fecho aqui a minha mangueirinha. E faço a sucção desse fluido aqui novamente, ó. E vou fazer isso até ele subir limpo aqui. Ok? E volto aqui pro... E vamos injetar mais um pouco. Abro a válvula do outro lado. Abro a válvula. Injeto aqui mais um pouco. Percebam que não tem ar no meu sistema. Já começo a perceber o meu fluido chegar mais limpo agora aqui do outro lado. Olha que bacana. Olha a diferença. Bem limpinho. Vou sugar mais uma vez. Vou sugar aqui mais uma vez. Mais uma sugada. Já vejo que o óleo está bem limpinho. Jogo aqui, ó. E agora eu dou a injetada final aqui, ó. Ainda tem bastante fluido aqui na minha seringa. Até subir o nível aqui. Na parte que eu... No nível máximo. Tem ali o mínimo e o máximo. Vou deixar aqui bem no nível máximo. Aqui já está ok. Fecho a válvula. Fecho a válvula. Válvula fechada. Removo aqui a seringa. Restou isso aqui, ó. Ok? E o que você pode também fazer no final, agora, é uma pequena sangria reversa. Por exemplo, que aqui tem meu pedal de freio, certo? Então, ó, duas bombadas de seguro, abro lá, ó, meu pedal vai descer aqui na mão, ó, fecho, fecho, duas bombadas,
Abro aqui. Tá vendo? Ele desce, ó, o nível sobe aqui, ó, como foi lá embaixo. Fecha. Uma, duas. E aí, com isso, a gente praticamente elimina qualquer possibilidade de ar dentro do sistema. Então eu fiz a introdução do fluido por baixo, saiu por cima, removi o velho, depois terminei com o fluido já novo chegando aqui em cima, dou 2 bombadas de seguro, abro do outro lado, o óleo sai e aí eu faço qualquer eliminação de alguma eventual bolha de ar que tenha ficado no sistema. E agora eu coloco lá novamente minhas tampinhas. Meu reservatório aqui está no mínimo e aqui está no máximo. Então tá aqui, ó, minha borrachinha já devidamente limpa, tirei o resíduo que está aqui, coloco ela aqui, ó. Perceba que meu nível está entre o mínimo e o máximo, eu poderia colocar até mais um pouquinho aqui, vou colocar só um pouquinho a mais. Deixar ele no nível bacana aqui, se bem que ok, para mim ali já tá legal, ó. Coloco a tampinha, ela entra aqui sob pressão, a tampinha definitiva. Isso aí. E aí, claro, agora vamos fazer a limpeza, né? Não pode correr risco de nenhum resíduo desse ficar aqui na moto. Aqui já está fechado, vou remover aqui, ó. Deixa ele cair aqui. Coloco minha tampinha de volta. Tiro a minha chavinha. Aqui, ó. E vamos limpar bem aqui o sistema e fazer a limpeza da moto. E aí está feita a troca do sistema de freio da GT 650. E agora sim, fluidos devidamente trocados, dianteiro e traseiro, recipientes utilizados lavados, lavei com H7, depois com água, já fica para uma próxima, deixando claro que esta operação, se com 20 mil quilômetros eu tiver que substituir algum par de pastilhas, eu sou obrigado a fazer a troca do fluido, porque a quantidade vai mudar. Como eu coloquei no meu nível agora, no nível máximo ali, mas minhas pastilhas já estão corroídas, consumidas, se eu colocar uma pastilha nova que é mais grossa, vai empurrar esse êmbolo mais para dentro e o meu nível no reservatório vai subir. Então tem que tomar muito cuidado. Então fiz a troca, coloquei no nível padrão, mas sabendo que minhas pastilhas estão com meia vida. Então vou rodar aí mais um tanto, sempre verificando minhas pastilhas. Quando enfim chegar o dia de trocá-las, vai que ela dure 25 mil quilômetros rodados, aí eu faço a troca das pastilhas e do fluido. Caso ocorra essa troca de pastilhas antes dos 10 mil, eu também troco as pastilhas e o fluido. Então, muito fácil de fazer, 2 métodos, tradicional por cima e não tradicional colocando por baixo. E aí você decide qual você achou melhor, método 1 ou método 2. Se gostou do vídeo, deixa o joinha, comente, compartilhe e até a próxima. Valeu, lavar a moto agora.